Sob a proteção de Deus, iniciamos a audiência de instrução do processo 125/2022. Convido a ocupar seu lugar o Dr. Sérgio Badaró, defensor do representado. Convido também o Dr. Luiz Flávio César, testemunha. Informamos que a presente audiência está sendo transmitida e gravada. Boa tarde, doutor Luiz Flávio. Boa tarde, excelentíssimo vereador Ney Carteiro. Boa tarde a todos os excelentíssimos vereadores que compõem a comissão processante. Boa tarde, digníssimo doutor Badaró, que ilustra essa audiência com a sua presença. Boa tarde, doutor Felipe. Estou à disposição de vocês no que eu puder ser útil. Primeiramente, doutor, gostaria de agradecer, a comissão agradece a presença no dia de hoje em nossa Casa de Leis. Qual a sua profissão? Eu sou procurador legislativo, concursado aqui na Câmara Municipal de Guaratinguetá, desde 30 de junho de 2000. Vai fazer agora 22 anos, e atualmente eu ocupo a função de diretor jurídico da Casa. O senhor possui algum grau de parentesco com o representante Gilberto Cabete Júnior ou com o representado Marcelo Valadares Coutinho, Celão? Não, senhor. O senhor é amigo íntimo ou inimigo do representante ou representado? Não, senhor. Possui algum interesse no resultado do presente processo? Nenhum interesse pessoal. O senhor depõe na data de hoje, na qualidade de testemunha, e é obrigado a dizer a verdade, sob pena de responder por crime de falso testemunho. Lembramos que as perguntas serão feitas diretamente ao depoente, primeiro pela comissão processante e, em seguida, pelo defensor do representado. Agradecemos aqui também a presença da imprensa, de todos que estão aqui, todos que estão participando. Não sei se já foi dito, mas informamos que a presente audiência está sendo transmitida e gravada. Trata-se de representação formulada pelo senhor Gilberto Cabete Júnior, que visa a responsabilização do vereador, ex-presidente desta Câmara Municipal, por infrações político-administrativas, prevista no artigo 4º, incisos 7º, 8º e 10º do Decreto nº 201/1967, também aplicável aos vereadores nos termos do artigo 7º e incisos do mesmo Decreto-Lei. Segundo consta da representação, o vereador Marcelo Coutinho, Celão, na qualidade de presidente da Câmara Municipal, unido com demais membros da Câmara Municipal, no período compreendido pelo menos entre junho de 2019 e dezembro de 2020, e o empresário Jean Carlos Rosa, proprietário das empresas Sentinela, Panterseg, GSS e BR Zeladoria, concorreram cada qual a seu modo e tempo, variando conforme a posição funcional desempenhada no período, para a prática de diversos atos que importaram em enriquecimento ilícito, consistentes em auferir vantagens patrimoniais indevidas, notadamente no recebimento para si e para o trem, Jean Carlos, de dinheiro dos contratos de propinas a título de comissão e percentagem em contratações superfaturadas e fraudulentas. Durante o período de aproximadamente 1 ano e meio, de junho de 2019 a dezembro de 2020, somados os contratos ditos como fraudulentos, as empresas de Jean Carlos chegaram a receber R$ 811.723. Segundo a representação, todas as pessoas jurídicas de titularidade de Jean Carlos Rosa, ou seja, Jean Carlos Rosa Serviços,
ME, GSS Segurança e Serviços, Sentinela, Panterseg e BR Zeladoria, CADOSH, foram constituídas ou utilizadas de forma habitual e reiterada para facilitar e promover a prática de atos ilícitos e corrupção na Câmara Municipal de Guaratinguetá, causando enormes prejuízos aos cofres públicos. Nós bem sabemos, doutor Luiz Flávio, que o senhor, como procurador, também fez, digamos assim, conduziu, né, a questão da sindicância na Câmara Municipal, né? O que o senhor tem a falar, né, de uma maneira assim, não vamos dizer genérica, o que você tem a falar sobre essa sindicância, porque são vários fatores, né? O senhor pode falar e, posteriormente, a gente vai abrir também aos vereadores aqui, né, e para as perguntas ao doutor Luiz Flávio. Tá bem, vereador. Então, vamos lá. Com relação a esses fatos, né, que estão sendo apurados e que dizem respeito a um eventual conluio, superfaturamento de contratos, o que eu tomei conhecimento a respeito desses fatos foi exclusivamente através da sindicância que eu tive a oportunidade de presidir, que foi instaurada no começo do ano passado, foi o processo número 1, né, de 2020. Foi uma sindicância instaurada a partir de uma requisição ministerial, uma requisição do Ministério Público, né, e, inicialmente, essa sindicância ela se ateve como objeto aos contratos de higienização, né, realizados no período, no ápice, né, no auge da Covid, em que a Câmara não estava, inclusive, sendo utilizada e foram feitas as higienizações. Depois, num segundo momento, concluída essa sindicância e encaminhada, né, a cópia da mesma ao Ministério Público, que tinha sido o requisitante da instauração, o mesmo Ministério Público, o mesmo representante do MP, solicitou, na verdade, requisitou novamente a instauração de uma segunda sindicância, que nós até chamamos de sindicância complementar, essa bem maior, aí sim para apurar todos os contratos que tiveram como parte o senhor Jean Carlos Rosa. Tá? Então, o que eu sei a respeito dessas contratações é o que eu apurei na sindicância, através da documentação existente na casa e, principalmente, através do depoimento dos servidores da casa que eu tive a oportunidade de ouvir e que, diga-se de passagem, contribuíram bastante para o sucesso da sindicância. Então, começando do começo, a primeira sindicância ela se ateve exclusivamente aos contratos de higienização. Foram 3 contratos, né, que foram realizados. Esses 3 contratos envolvendo, o primeiro, a higienização aqui, né, do prédio da Câmara, o segundo envolvendo o prédio do centro da cidade, né, que seria a futura instalação da Câmara, e o terceiro também aqui no prédio atual da Câmara, e aí mais os 5 veículos que a Câmara dispunha naquele momento. Então, foram 3 contratos, 2 com o mesmo objeto, que é a higienização dos prédios, e um terceiro contrato com a higienização mais os veículos. Tá? Quando nós trabalhamos... Aí, na segunda sindicância, colocamos os demais contratos que envolviam o senhor Jean Carlos Rosa, seja como Jean Carlos Rosa ME, seja como Sentinela, seja como Panterseg, que foi as denominações que ele utilizou, pelo menos oficialmente, nos contratos com a Câmara. Né? O senhor chegou a falar CADOSH, GSS, se eu não me engano, mas essas empresas, para nós, na sindicância, nós trabalhamos como empresas terceiras, não do senhor Jean Carlos Rosa, porque a gente não investigou essas empresas, então, oficialmente, foram 3. Jean Carlos Rosa ME, acho que Jean Carlos Rosa Serviços ME, Sentinela e Panterseg. Na primeira sindicância, o foco principal foi apurar, né, tanto na primeira quanto na segunda, o foco principal foi apurar a participação dos servidores. Por quê? Porque quando nós fazemos uma sindicância administrativa, ela é uma preliminar de um futuro processo administrativo, cujo objetivo é imputar uma sanção disciplinar ao servidor. Eu entendi, na época, como presidente da comissão, e os colegas que compuseram a comissão tiveram o mesmo raciocínio, que nós não poderíamos, enquanto
comissão de sindicância, ou mesmo até num processo disciplinar, investigar vereador. Para vereador, existe um foro adequado, que é o que nós estamos agora, né? Existe um processo adequado, existe um órgão apurador adequado, né? Essa comissão. Então, não nos caberia a ferir a postura ou a atuação do presidente da Câmara nos processos de sindicância. Então, nós focamos na atuação dos servidores. Conseguimos levantar todos os servidores que estavam, que participaram, de alguma forma, dessa contratação, e principalmente, nós nos ativemos a questão de valores que foram contratados, isso a pedido expresso do MP, né, na requisição, de que fosse feito um comparativo de valores. Daí nós fizemos uma pesquisa de mercado bastante cuidadosa. E uma outra coisa que nos chamou a atenção até para instruir um futuro processo administrativo, que foi saber até que ponto os servidores da casa participaram da escolha das empresas que seriam cotadas e efetivamente contratadas para a prestação daquele serviço de higienização ou dos demais objetos que agora são objetos de uma segunda, são tratados numa segunda sindicância, né? Então, com relação a essa primeira sindicância, foi isso que nós focamos, tá certo? Aí, se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem, exatamente o que vocês quiserem, eu vou explicando. Já com relação à segunda sindicância, que nós chamamos de sindicância complementar, também instaurada a partir de requisição ministerial, de requisição do Ministério Público, aí o foco ele ampliou, né? Nós ampliamos o foco, ele queria todos os contratos que, de alguma forma, envolvessem a pessoa do senhor Jean Carlos Rosa. Essa, sim, deu e está dando bastante trabalho, né? Nós já conseguimos levantar nós levantamos, na verdade, 20 contratos, de 6 objetos distintos, né? 6 objetos de contratação distintas, né? Eu, até então, confesso que não sabia que havia esses contratos da empresa, né? Com o senhor Jean Carlos Rosa, e são vários contratos mesmo, ao longo de um período aí de 4 anos, mais ou menos, foram vários contratos. Esses estão ainda em fase de apuração. Não tenho muitos detalhes, eu ainda vou ouvir as pessoas, devo começar a ouvir, até queria fazê-lo antes da comissão, mas como a gente não trabalha exclusivamente na sindicância, a gente tem todo, né, o trabalho da Câmara e faz a sindicância à medida que vai conseguindo conciliar, não consegui ouvi-los, devo fazê-lo na semana que vem, mas com relação a esses contratos, eu sei algumas coisas no tocante à documentação, que nós já levantamos, já estudei, né, mas não sei detalhes da participação dos colegas, porque não os ouvi ainda na sindicância complementar. Já na primeira, eu tenho mais detalhes, porque essa já está devidamente concluída, relatada, está à disposição, né, da comissão. Eu tenho a impressão, porque eu não consultei os autos, até porque, quando eu tive a oportunidade de passar os olhos na representação e vi que eu era testemunha, eu fiz questão de não me envolver no processo. Falei, não, então não quero nem ver o que está acontecendo. Eu não vim nem para a oitiva das testemunhas, né? Eu cheguei no finalzinho agora do doutor Sérgio, né? O delegado, e fiquei na minha sala para poder estar isento e imparcial aqui para prestar os esclarecimentos. Mas, então, foi isso, né? Recapitulando rapidamente, primeira sindicância, higienização, 3 contratos, né, que foram feitos, se eu não falho a memória, já era PanterSeg, aí esse tem o detalhe da participação dos colegas, e o segundo, aí envolvendo todos os contratos do Jean Carlos Rosa, aí já são 20 contratos, 6 objetos distintos, que eu conheço alguma coisa a partir da documentação que eu tive a oportunidade de levantar. Vereador Vantur Faria, relator da comissão, deseja perguntar algo ao doutor Luiz Flávio? Tem a palavra. Sim. Boa tarde a todos. Doutor Luiz Flávio, vereadores, doutor Badaró, imprensa, convidados. Senhor procurador, doutor Luiz Flávio, o senhor está aqui nesta casa há muitos anos. Pelo que eu entendi, então, nenhum dos contratos citados não passaram para o senhor verificar, os citados no processo. Nenhum deles o senhor verificou na ocasião da contratação, é isso? Sim, nenhum dos contratos, algumas
algumas contratações não tiveram, acho que até o contrato formal, por conta de valor, aí é uma questão contábil. Né? O Luiz Antônio poderia até te explicar melhor numa outra oportunidade. Mas as contratações todas, elas não passaram por mim, nenhuma dessas contratações. Tá? Até por isso, o meu nome não foi ventilado, acho que em nenhuma passagem do processo. Né? Eu li, como eu falei, eu li muito por cima a denúncia, né, da ação civil pública e a criminal, e não consta, de fato, o meu nome em nenhum dos contratos. Mas eu faço uma ressalva, que eu acho que é importante, e eu queria explicar com relação a isso. Quem trabalha, quem está na casa há mais tempo, vai entender bem o que eu estou falando. Né, o próprio vereador Vantuir, né, o vereador Ney Carteiro, que já estão aqui há mais mandatos. O que acontece, vereador? Que pode parecer estranho, mas não passou pelo procurador, então, vamos com calma. O que acontece? Aqui na casa nós temos cargos públicos, empregos públicos, a estrutura é complexa, tem cargos públicos, empregos públicos, cargos em comissão e funções de confiança. Quando um presidente assume a presidência da casa, tá, é natural que ele componha uma equipe da sua confiança. Isso não é aqui, é em qualquer lugar. Aqui na Câmara, essa equipe é formada pelos assessores, aos quais o presidente tem direito, acho que hoje ele tem direito a 4 assessores, de um modo geral, que ele pode nomear, e os diretores e chefes da casa, que são as funções de confiança do presidente. Essa turma, diretores e chefes, eles formam o que eu costumo, né, parafraseando aqui o direito constitucional, o núcleo duro da administração da casa. Né? Eles são o staff do presidente, eles são os homens do presidente, a equipe que trabalha mais diretamente com o presidente. O restante dos servidores, né, apesar de trabalharem muito, não participam diretamente da tomada de decisões, né, das reuniões, das deliberações com o presidente, até porque muita gente, né, então o presidente tem que se cercar de alguns servidores chaves em cada um dos pontos. No departamento jurídico, normalmente quem assume essa função é o diretor jurídico da casa. É ele quem se reúne com o presidente, né, é ele quem participa da tomada de decisões junto com o presidente, e é ele que, via de regra, assina editais e contratos administrativos. Tá certo? Eu tive a oportunidade de dirigir a Câmara de 2003, 1º de outubro de 2003, nomeado, então, pelo ilustríssimo vereador Paulo Rony, um dos maiores vereadores que nós tivemos nessa casa, e fiquei até 2013, até 22 de agosto de 2013. Então, durante este período, vereador Vantuir, de 10 anos, eu participei ativamente, né, dos processos licitatórios, dos contratos, da execução dos contratos. A partir do momento em que eu deixo a diretoria jurídica da Câmara, eu não participo mais diretamente dessas atividades. Quem o faz? O diretor que está no meu lugar, que, no caso, foi a doutora Tassiane, né? A doutora Tassiane que assumiu no meu lugar. Então, ela que passou a ser, vamos dizer, a capitã da equipe, ela que passou a capitanear o setor. Então, assim, pode parecer estranho que, mas não passou pelo procurador, nenhum advogado viu. Não, na verdade, viu. Não passou por este procurador, né? Mas a doutora Tassiane, no período em que esteve aqui, fazia essa função, e o doutor Marcelo fez essa função também durante um período mais curto. Tá certo? Respondido, vereador? Respondido, obrigado. Nada. Vereadora Daniele Dias, tem alguma pergunta ao doutor Luiz Flávio, por gentileza? Obrigada, presidente. Boa tarde, Luiz Flávio. Senhor Luiz Flávio, boa tarde também a todos mais uma vez aqui na Câmara de Guaratinguetá. Me perdoe até pela redundância, né? Porque eu não, como o senhor mesmo disse agora, eles são vereadores mais antigos que eu. O senhor está desde 2000 aqui, eu estou há 2 anos apenas aqui na casa, de que menos de 2 anos, 2 anos, né? Aproximadamente, indo para 2 anos e meio. Então, é só para confirmar, você estava aqui na época, agora recentemente, assim, trabalhando efetivamente, diariamente aqui na Câmara, agora nesse período em que em tese, esses acontecimentos que estão sendo investigados teriam se sucedido? Sim,
Estava trabalhando normalmente. Eu trabalhei continuamente, de 30 de junho de 2000 até o dia de hoje. Eu nunca me licenciei. Mesmo no período da Covid, quando houve desinfecção aqui da casa, o senhor trabalhou híbrido, ficou afastado ou vinha aqui na Câmara também? Sim, mesmo durante o período de Covid, a Câmara esteve um tempo fechada. Né? Durante esse tempo em que a Câmara esteve fechada, obviamente, eu trabalhava da minha residência. Né? E um período curto, eu tive, no final de 2020, um problema de coluna, um problema bastante sério, que eu fiquei um período, alguns dias afastados, né? E um período trabalhando meio 50%, porque eu não estava legal. Cheguei a fazer 2 procedimentos cirúrgicos no final de 2020, mas nunca deixei a Câmara. Foram poucos dias que eu fiquei fora da Câmara. Tá certo? Aí, talvez, se me permite um passo à frente, mas aí o que faz o procurador, né, que não participa desses processos ou desses contratos? Né? Faz todas as outras funções da casa. Então, por exemplo, participa, elabora parecer, né, acompanha processos, proposições que chegam da prefeitura, faz defesa em Tribunal de Contas, faz defesa dos processos judiciais, representa a Câmara externamente quando solicitado pelo presidente. Então, todos, né, atende aos vereadores, né, quando necessário. Então, você faz todo o serviço normal da Procuradoria, que está descrito lá na resolução própria, mas o fato de não assinar contratos e não assinar edital é porque essa função, via de regra, ela é feita pelo diretor do departamento. De 2021 para cá, eu reassumi a diretoria e assinei todos os editais e todos os contratos do ano passado para cá, porque essa função é própria do diretor da casa. Uhum. Doutor, eu perguntei isso porque no inquérito policial, os delegados eles relatam que o próprio Jean, dono e responsável pelas empresas prestadoras de serviço, pelo que o senhor apurou na sindicância, eram 3, né? Jean ME, Sentinela e Panterseg, né? E no inquérito eles dizem que o que chamou a atenção nas investigações era que muitas vezes que causava estranheza, era ele que estava à frente desses serviços aqui, trabalhando, o dono trabalhando efetivamente ali na liderança até da desinfecção que teria ocorrido desse plenário. Segundo o que está no inquérito policial que nós lemos, o Jean, o que causou estranheza é que ele foi visto fazendo esse serviço, inclusive a própria desinfecção, nessa contratação da Panterseg. Como servidor dessa casa, o senhor alguma vez já viu o Jean, se deparou com ele aqui em outros serviços de qualquer uma dessas outras empresas prestadoras? Se sim, isso lhe causou estranheza ou não? Sim, eu vi o senhor Jean, mais de uma oportunidade aqui na Câmara. Não era raro ele estar na portaria da Câmara, às vezes em horário de almoço, né, por conta do almoço do funcionário, ou, às vezes, cobrindo um período de férias, um período de licença. Mas era comum, então? Não, vereadora, eu não vou dizer para a senhora que era comum, assim, que eu o via diariamente aqui. Sim. Tá certo? Mas eu o vi algumas vezes. Tá? Não sei precisar, porque foi um período longo, mas eu o vi com alguma frequência, mas não era assim diariamente, ou toda semana você ouvia aqui, acho que não. Eu tenho a impressão, e aí é uma impressão, tá? Que ele vinha realmente quando havia necessidade de cobrir um funcionário dele, ou férias, ou licença médica, ou até um horário de almoço. Às vezes um funcionário precisava sair num horário diferente e ele aparecia por aqui. Não era sempre, então? Não era diariamente, era com alguma frequência. E com relação à higienização, eu não ouvi fazendo a higienização, até porque o prédio estava fechado, mas as fotos que foram tiradas e que instruíram o processo de compra, né, de pagamento do serviço, ali há uma série de fotos que são tiradas até como cuidado para comprovar que o serviço foi feito. A pessoa que fazia a higienização parecia muito, eu diria que 99% é o senhor Jean que estava ali. Tá? É que eles usam uma roupa de proteção, máscara, tal, e eu não ouvi pessoalmente, mas eu apostaria 99,9% que foi o Jean que fez a higienização.
né? Isso que eu estou falando está fotografado, está nos processos de compra e é muito parecido, eu acho que é ele sim. Pela experiência do senhor como procurador, já há 22 anos na Câmara, acontecia isso com outras empresas, às vezes do proprietário também ter que dar qualquer tipo de assistência nesse sentido? Pela sua experiência, o senhor já teria visto algo assim? Era uma prática comum com outras empresas prestadoras ou não? Então, eu já vi acontecer, por exemplo, com a empresa que faz a dedetização, que fazia a dedetização. Acho que era o próprio, pelo menos era quem respondia, pela empresa que vinha aqui fazer a dedetização. Eu tenho impressão, vereadora, eu não quero fazer um juízo equivocado, mas eu tenho a impressão que isso depende muito do porte da empresa, né? Quando a empresa é muito pequenininha, às vezes eu tenho a impressão que o proprietário põe a mão na massa, né? Está começando, a empresa é pequena, ele não tem muito servidor, não tem muito funcionário, ele não tem muito recurso. Então, não é proibido que o próprio dono da empresa participe das atividades. É comum? Não é comum. Das prestações de serviço que eu vi aqui, que eu me lembre, o senhor Jean e, se eu não estou enganado, a dedetização, né, que acho até que era o senhor Messias, que fez um período aqui, que é conhecido de todo mundo, faleceu agora recentemente, da Defesa Civil, né, é uma grande pessoa. E agora, se não me engano, a Ecovale que está fazendo. Eu tenho a impressão que o sujeito que vem também é sócio da empresa. Então, agora, quando você pega uma empresa maior, uma empresa de grande porte, não é tão comum, porque tem mais, né, mais funcionários. Você pega, por exemplo, uma obra, para fazer uma obra, né, o dono da construtora, ele, às vezes, não vem para tocar a obra, mas, normalmente, é engenheiro, né, e aparece para fazer acompanhamento e tal. Então, assim, não é comum, mas também não é impossível que ocorra, né, acontece. Ok. Satisfeito, vereador? Satisfeito. Obrigada. Tem a palavra agora o doutor Sérgio Badaró, né, defensor do representado. Boa tarde, doutor Luiz Flávio. Boa tarde, é um prazer Badaró. revê-lo. Prazer todo meu, doutor. Doutor Luiz Flávio, o senhor tem conhecimento que, num determinado momento desse conjunto de ações, o Ministério Público, mais especificamente o doutor Cabete, na área de improbidade administrativa, encaminhou uma série de questionamentos para o presidente da Câmara? Eu não sei se eu entendi bem. Um requerimento do Ministério Público pedindo com uma série de informações sobre problemas que seriam objeto de um inquérito civil público. Doutor, eu não tenho certeza absoluta, mas tenho quase certeza que houve, sim, um requerimento nesse sentido. Requerimentos do MP, doutor, são frequentes, eles chegam com muita frequência na casa sobre os mais diversos assuntos. Mas este, particularmente a que eu me refiro, fazia uma série de questionamentos e pedia que a presidência da Câmara prestasse esclarecimentos sobre aqueles questionamentos. E a presidência da Câmara elaborou uma resposta escrita. Essa resposta escrita foi encaminhada ao Ministério Público. Ela foi juntada aos autos do inquérito policial, aos autos do inquérito civil público, etc. E era uma espécie de uma defesa do presidente da Câmara. Eu me lembro de um documento assim e de uma defesa prévia do presidente. Se eu não me engano, doutor, se o senhor me permite, essa foi a primeira vez em que houve até a requisição da abertura de uma sindicância. Eu acho que foi esse documento. Eu vou chegar lá. O senhor participou, reviu, contribuiu para essa defesa? Doutor, eu me lembro quando essa requisição chegou, de ter participado de uma reunião com o presidente, acho que eu, assessoria do presidente, o doutor Marcelo, onde o presidente colocou que havia chegado esse requerimento. Era um período, eu estou falando assim de memória, doutor, era um período em que a Câmara estava, a gente ficava um pouco em casa, um pouco aqui, era a pandemia, né? E
Eu me lembro de ter participado de uma reunião, sim. Não me lembro exatamente se eu participei da confecção da defesa de alguma forma, mas eu me lembro que houve essa defesa, sim. Algumas coisas foram feitas, defesas de Tribunal de Contas, por exemplo, eu fazia, às vezes, um tópico ou outro. Então, mas... eu até que a minha informação está batendo. Deixa eu fazer um parêntese, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o senhor pela sua contribuição nessa defesa. Eu achei ela extremamente bem feita e, oportunamente, vou trazê-la aqui. Mas o senhor tocou num assunto que eu acho extremamente delicado. O Ministério Público requisitou que a Câmara instaurasse uma sindicância. Sim, foi uma requisição, se o senhor me permite, houve uma requisição e, diante da recusa em se instaurar, pelo menos naquele momento, houve uma segunda requisição, acho que aí já com o atual presidente, quando então foi instaurada a sindicância. O senhor tocou no ponto que eu ia ferir agora. O senhor acha que o Ministério Público tem o poder requisitório do Ministério Público impõe à Câmara Municipal, em matéria interna corporis, o dever de acatar a requisição? Eu entendo que isso é uma matéria bastante polêmica, doutor, bastante polêmica, com argumentos para os dois lados. Eu, particularmente, na minha humilde opinião, né, com o parco conhecimento jurídico que eu possuo, eu entendo que a instauração de sindicância deveria ser reservada exclusivamente à competência da presidência da Casa, por se tratar de uma matéria interna do Poder Legislativo, sob pena de se ferir a tripartição de poderes, o que é muito sério. Tá? Mas até digo para o senhor, em outras oportunidades, em outros casos que não tem nada a ver com o vereador Marcelo, nesses 22 anos de Câmara, eu já me deparei com situações que, poxa, mas isso é matéria nossa. E a gente acaba cedendo para evitar confusão. Mas eu fico confortado de saber que eu comungo exatamente com o mesmo ponto de vista do senhor. O poder requisitório do Ministério Público não é ilimitado. Ele tem limites. E um dos limites são as matérias que são interna corporis de outros órgãos. Instalar ou não instalar sindicância depende do presidente da Câmara. E a discussão se é ato vinculado ou ato discricionário não resolve o problema no sentido da obrigatoriedade. Mas o senhor trocou no outro ponto interessante. Então, a primeira investida foi infrutífera. Aí o Ministério Público veio com uma segunda investida que resultou na chamada sindicância complementar? Não. A primeira requisição de instauração de sindicância restou infrutífera. Houve uma segunda investida, usando os termos do senhor, onde então foi instaurada a primeira sindicância, que foi o protocolo 01 de 2021. Depois de encerrada a primeira sindicância e devidamente relatada, ela foi encaminhada ao Ministério Público. Aí houve vamos dizer, uma terceira investida, para usar o termo que o senhor utilizou, que foi a sindicância complementar. Então, foram 3 passagens, uma infrutífera, uma a primeira e a outra a segunda. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Vamos supor que, se na segunda, eu não vou mais usar investida, se na segunda, mas não tem jeito, é investida. Se na segunda investida, a comissão tivesse concluído, tivesse apurado uma infração que justificasse a instauração de um processo administrativo com imposição de pena, quem aplicaria essa sanção? No caso, se houvesse, ver se eu entendi, doutor, se a sindicância concluísse pela possibilidade, em tese, né, do cometimento de uma infração disciplinar, quem aplicaria essa sanção disciplinar?
Essa sanção disciplinar, ela seria aplicada após um devido processo legal administrativo, contraditório e ampla defesa, e ao término desse processo, aí eu vou falar para o senhor que eu não tenho certeza absoluta, teria que ver uma resolução específica para isso. Não, mas seria o Poder Legislativo? O Poder Legislativo. Lógico. E por que encaminhar ao Ministério Público? Se a competência é da Câmara, se quem pode aplicar ou não uma sanção é a Câmara, por que encaminhar ao Ministério Público? O senhor sabe dizer qual foi o motivo? O senhor fala a cópia do resultado final do trabalho. Ele foi encaminhado porque foi requisitado pelo MP. Ele mesmo requisitou e ele pediu a documentação. O senhor tem conhecimento que o Ministério Público, o doutor Cabete, fez uma audiência pública sobre esses problemas? Gravada, encaminhou cópia para todos os vereadores? Eu tenho cópia dela. Sim, tenho. Se eu não me engano, o senhor está falando de uma audiência que participaram eu e o presidente da Câmara. Lógico. Sim. O senhor se lembra que, nessa ocasião, o Ministério Público afirmou que ele estava designando um funcionário do Ministério Público para acompanhar os trabalhos da Câmara? Sim. Qual seria o fundamento legal disso, doutor? Não sei. Me ajude, porque isto é simplesmente inacreditável. Imagine os senhores vereadores, como é que fica um defensor que foi promotor de justiça, hoje é advogado, e que vê um promotor de justiça escalar um servidor do Ministério Público para acompanhar o trabalho dos senhores aqui. Eu queria saber qual é o fundamento, qual é a base, qual é o sentido disso. Gostaria de dizer assim, senhor promotor, só diga assim, fundamento, artigo tal, inciso tal, parágrafo tal, da lei tal, porque isso não existe. Pois não. Me lembro dessa passagem, isso de fato aconteceu, eu estava nessa reunião, né, que a priori nós fomos intimados por uma reunião, aí depois é que eu soube que a reunião estava sendo gravada e que ia ser utilizada no inquérito civil. O servidor escalado, né, para acompanhamento, não sei dizer para o senhor com que fundamento o Ministério Público utilizou para essa escalada especificamente. O que eu posso dizer é que, assim, a parte, né, de ser jurídica ou não a escalação, na verdade, esse servidor, na prática, doutor, ele só funcionou como um destino para envio de documentos e envio de eventuais informações. Não houve interferência nenhuma dele dentro do processo. Né? Era mais, já terminou, qual é o prazo, quando você acha que vai terminar, esse tipo de contato, e depois foi feita a remessa, porque estávamos ainda num período voltando da pandemia, e esse servidor funcionou como um destino de documentos que a promotoria, às vezes, pedia, a gente tinha que enviar, enviava através desse servidor. Ele não participou diretamente da sindicância, eu confesso que ficaria desconfortável se eu fizesse, e desconheço a fundamentação. O senhor foi promotor, também desconhece, imagina eu, né? Agora, deixa eu fazer mais uma pergunta para o senhor. O senhor se lembra que, se nessa reunião que o senhor participou, o Ministério Público falou que esses fatos tinham que ser apurados rapidamente e que, embora houvesse um processo criminal, o processo criminal é um negócio complicado, tem muito recurso, a Constituição assegura uma série de vantagens para o réu, ampla defesa, contraditória, etc. Por outro lado, o inquérito civil público, que ele promovia na esfera civil, também tem muito recurso, não ia adiantar, que então ele queria que a Câmara processasse o vereador Marcelo. E se por acaso a Câmara não fizesse isso, que ele, como cidadão, faria? Como eu disse, doutor, eu não me lembro exatamente muitos detalhes, o senhor deve ter revisto, né, a gravação, eu nunca mais vi essa gravação, não me lembro exatamente em que termos foi colocado,
mas foi discutido, sim, a questão da morosidade dos processos judiciais e se estava em pauta ou por ocorrer alguma espécie de procedimento de natureza política. E aí, sim, eu me lembro que, nessa conversa, foi dito que ele mesmo poderia, enquanto cidadão, não como promotor, mas enquanto cidadão, provocar a instauração de um procedimento desse tipo, com base no Decreto 201. Né? Eu falei, bom, não vejo impossibilidade de que seja feito. Né? Não é comum, mas também, como disse para a vereadora, não é comum, mas não é impossível. É verdade. Eu acho que isso aí é um direito de qualquer cidadão no exercício dos seus direitos políticos. E ele fez isso. Tá certo? Agora, a gente fica numa situação complicada, porque há pouco eu questionei a atitude de um delegado, que é o doutor Francisco, que tem um relacionamento pessoal conturbado com o Marcelo. Vou usar a palavra da maneira mais delicada possível. Que é uma coisa que depois eu fiquei sabendo que é fato público e notório, mas não tem importância. O Ministério Público faz a mesma coisa. Eu queria só fazer mais uma pergunta para o senhor. O senhor tomou conhecimento que houve um procedimento contra o Marcelo na Comissão de Ética da Câmara? Contra o vereador Marcelo Coutinho, Isso. na Comissão de Ética da Câmara. Sim, eu tenho consciência. O senhor tomou conhecimento do resultado desse julgamento? Esse processo foi arquivado. O senhor tomou conhecimento que, depois que o processo foi arquivado, o promotor oficiou à Câmara para que os membros da comissão justificassem o seu voto? Não, isso eu não sabia. O senhor já viu isso alguma vez nos seus 20 anos de carreira? Pedir justificativa de voto? Não vi. Não vi. Fico muito grato, mais uma vez, dessa oportunidade. A contribuição que o senhor deu naquele trabalho, naquela defesa, foi brilhante. Eu quero cumprimentá-lo publicamente por isso. Não tenho mais perguntas, senhor presidente. Então, damos por encerrada a audiência da oitiva da testemunha Dr. Luiz Flávio César. Agradecemos a presença de todos e logo mais às 16 horas ouviremos a testemunha do Dr. José Rubens Monteiro, logo daqui a alguns minutos. Muito obrigado a todos.